Bom dia, pessoal. Eu sou o Cláudio, do canal Síndrome do Pânico e Vida.com, e eu gostaria de trocar um assunto meio melindroso, né, que poderia, assim, de uma certa forma, as pessoas não entenderem o objetivo, mas para quem me conhece sabe que sempre o objetivo, né, dos meus vídeos, dos meus textos no blog, é sempre tentar ajudar de alguma forma, né? Não tem outro interesse que não seja isso. Então, espero que vocês entendam o que eu vou dizer hoje. Mas o que eu falo de mim primeiro. Tudo que eu falo e escrevo no blog, primeiro eu tiro a minha experiência como base. E parto também de observações com quem eu converso, de pessoas com quem eu tenho relacionamento e que têm distúrbios psicológicos. E também eu observo de leituras que eu faço e estudos que eu também faço. Então, o que eu gostaria de falar hoje é o seguinte: é que tem um momento que nós precisamos tomar uma direção. O que nós temos que entender é que a doença, o distúrbio psicológico, propriamente dito, todos, é uma forma da vida estar nos mostrando, nos solicitando alguma alteração em nós. Alguma modificação em nosso modo de agir, de pensar e de falar, que até então a gente não percebeu, né? Então, o meu vídeo, esse vídeo de hoje, seria para que cada um se autoanalisasse e percebesse em si onde que ele poderia mudar, em que ele poderia alterar. Porque é muito comum ao portador de distúrbio psicológico umas frases assim que fica meio como jargão, como padrão em todos. A gente ouve muitas pessoas de vários distúrbios, inclusive não é só do síndrome do pânico, não. É depressão, é toque, é TAG, todas essas outras que a gente sabe, as pessoas usarem mais ou menos os mesmos padrão de lamentações e de argumentos. Um deles, que é assim, acho que é o que encabeça, é só quem sentiu e sente é que pode falar. Isso referindo que a opinião dos outros, que geralmente as outras pessoas, via de regra, nos vem com crítica, vem nos falando coisas que às vezes a gente não quer ouvir, né? Isso é uma. Outro fator que a gente tem que entender é o nosso instinto de autopiedade, de dó da gente mesmo. Aquele coitadismo, que é também um outro distúrbio psicológico que vem geralmente associado ao distúrbio principal, seja síndrome do pânico, depressão ou outro. Então, esses comportamentos nossos, na verdade, é que vai nos afundando mais no distúrbio, é o que vai mais nos deixando entregue à doença. Na verdade, nós estamos indo com essas atitudes, com esses pensamentos, com essas formas de agir, de falar, indo na contramão da doença, do distúrbio. Quando, na verdade, a doença surgiu ou veio para que nós mudemos o nosso modo, para que nós alteremos algo em nós. E aí, o que acontece? Nós ficamos esperando do outro. Desde o entendimento do outro, que a gente quer que o outro pense que nós estamos sofrendo e que nós estamos sentindo, e realmente a gente está. Mas o fato do outro pensar ou não vai resolver nosso problema, é nós que temos que resolver. Nós ficamos esperando que a medicina nos dê o remédio
curador, milagroso, para que a gente resolva. A gente fica esperando que o terapeuta nos dê uma fórmula milagrosa para que nos tire do sofrimento. A gente fica esperando que a religião, o líder religioso da crença que nós professamos, da igreja, do templo ou da igreja que nós frequentamos, faça um milagre ali e a gente tire isso de nós. Quando, na verdade, tudo isso vai ajudar sim, mas sem a nossa participação, sem a nossa força de vontade, sem o nosso verdadeiro interesse em mudar, nada vai nos tirar daí. É duro ouvir isso. E também foi duro para mim chegar a essa conclusão, que o equilíbrio, a cura, esteve, está e sempre estará, né, no controle do portador, de qualquer distúrbio que seja. Então, o convite da minha fala de hoje é no sentido de a gente tomar as rédeas da vida, tomar as rédeas do nosso distúrbio. Não deixar por conta, não esperar que outros de fora resolvam. Então a gente entra naquele ciclo que eu falo centenas de vezes, de ficar esperando o outro, de ficar caçando doença onde não existe. Isso é fuga. A gente fica fugindo da realidade para não se enfrentar, para não nos enfrentar a nós mesmos, para não aceitar que nós temos um distúrbio psicológico e que precisa ser encarado como tal, né? Como se a doença no corpo fosse melhor que o distúrbio, né? Fosse melhor ter uma doença no corpo do que a gente aceitar e entender que a gente tem um distúrbio psicológico, precisa ser entendido e tratado. Mas também a gente precisa ver que o tratamento não é só o convencional, o do médico, o do terapeuta, ou do remédio, ou da religião. O tratamento está mais em nós, em nossa mudança de comportamento. É isso que a vida tem nos pedido e é isso que a gente tem se negado. A maioria de nós é assim. Basta olhar, né, fazer uma retrospectiva de nossas vidas e ver que as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos sempre se repetem, não mudam. E a gente fica escondendo atrás disso. É duro aceitar isso? É duro ouvir isso? É, mas é a verdade. Então, reflitam, pensem, sem nenhum coitadismo, sem nem uma vontade de ser a vítima, mas encarando a coisa de frente, encarando a situação como sermos nós, estar em nós a origem. E se a origem está em nós, precisamos trazer para nós a cura, o equilíbrio. Não é do outro que vai vir, não é de nenhuma situação externa. A cura vai começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Situações, outras terapias, outras circunstâncias vai poder nos auxiliar sim, mas o principal somos nós. Nós é que temos que tomar a rédea do nosso equilíbrio, da nossa cura, da nossa vontade de aceitação, né? Porque, infelizmente, a gente percebe que quanto mais a gente procrastina essa decisão de aceitação, mais a doença vai ganhando campo. Mais a gente vai ficando entregue. Então, observem isso. Observem que quem se entrega, quem deixa por conta dos outros, vai ficar um tempo muito grande. E, na verdade, a maior coragem que a gente tem que ter não é com medo, precisa ter coragem para enfrentar os medos, precisa ter coragem para enfrentar
o sintoma, as situações. Mas a maior coragem que a gente tem que ter é a aceitação. Aceitar que nós estamos desequilibrados e que o desequilíbrio precisa ser controlado em nós. Não projetarmos isso em outros, em outras coisas, em outras situações. É sentar e observar, nos auto-observar, falar, não, isso aqui sou eu que tenho que resolver, né? Assumir a sua doença, assumir o seu distúrbio. E nós, infelizmente, vamos terceirizando, esperando que algo aconteça, esperando que o remédio faça um efeito, esperando que a religião nos ajude, esperando que algo aconteça, e enquanto isso o tempo passa, quando na verdade a solução é nossa. Então, pode parecer um tanto quanto agressivo isso que eu estou falando, mas é verdade. Né? É verdade. Então, precisa que a gente veja isso. Porque quem tem 5, 10, 15 anos de doença, 20, vai perceber que as coisas se repetem. E se ela não tomar uma atitude proativa, reativa, a coisa vai continuar do mesmo modo. Então, eu gostaria que você se auto-observasse. Eu estou falando porque eu faço isso. Eu fiz e faço e continuo fazendo. E graças a Deus eu tenho conseguido um efeito relativamente bom. Então, é isso que eu instigo a vocês a fazerem. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês, né, pelo menos se auto-observe e leve isso em consideração. Essas dicas, esses toques que eu estou dando. Fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.